Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas de Filosofia e nós vamos adentrar ao mundo da filosofia medieval, ok? Pois bem, a filosofia medieval ela é compreendida, grosso modo, por dois períodos, o período da patrística e o período da escolástica. O período da patrística, filosoficamente falando, é o período em que os sábios e os filósofos da patrística vão realizar uma série de estudos acerca da possibilidade da razão e da fé alcançarem a Deus. Ou seja, se o período da patrística, ou o período medieval na sua totalidade, é um momento da história do Ocidente especificamente, profundamente cristianizado, nós estamos falando aqui que a filosofia, portanto, que surgirá nesse momento, é uma filosofia cristã. Ou seja, esse primeiro momento chamado de patrística, porque corresponde aos grandes padres da igreja, esses padres que no começo da patrística tinham a responsabilidade de separar, distinguir os textos que eram dignos, que eram fiéis e aqueles que não eram fiéis à mensagem de Cristo. E com o desenvolver e o desenrolar da patrística, nós alcançamos agora um tipo de filosofia que não se preocupa mais, ou um tipo de intelectualidade, que não se preocupa mais em selecionar os textos, mostrar quais eram dignos ou quais não eram fidedignos, porque os textos já estão selecionados. Nós estamos falando de um período em que as discussões filosóficas elas vão girar em torno da fé e da razão. Ou seja, qual é o papel da fé e qual é o papel da razão. Em que sentido? Na capacidade do homem de alcançar o conhecimento de Deus. Sempre lembrando que no período medieval o foco é a presença, a figura de Deus. Nós estamos falando de um período essencialmente cristianizado. Pois bem, a patrística, então, vai tratar acerca do papel da fé e da razão no conhecimento de Deus. Um dos grandes temas de toda a filosofia patrística é o da possibilidade ou não de conciliar fé e razão. Será que fé e razão são conciliáveis ou será que a fé apenas nos mostra o caminho do conhecimento? Qual seria o papel da razão diante do conhecimento de Deus? O fato é o seguinte, e a gente não pode perder de vista isso. Na patrística, a relação entre fé e razão, ela é uma relação possível, contudo, a fé sempre terá primazia, a fé sempre virá primeiro, o que significa dizer que é pela fé, primeiramente, que nós conhecemos a Deus. Vejam só, é necessário crer para compreender, pois a fé ilumina os caminhos da razão. Vejam que crer é da ordem da fé e compreender é da ordem da razão. Vamos recordar aqui uma passagem bíblica muito interessante que inclusive é utilizada pela patrística para mostrar como a fé precede a razão. O cenário é, Jesus já havia sido crucificado, os discípulos estavam escondidos porque estavam sendo perseguidos, narra o texto bíblico, e em determinado momento Jesus aparece aos discípulos. Porém, um discípulo, um seguidor não estava naquele momento, Tomé, aquele que virá depois a chamar-se São Tomé. Mas Tomé não estava no momento ao retornar ao esconderijo. Os discípulos falam para Tomé, nós vimos o Senhor, ele esteve aqui. E Tomé fala o quê? Eu só acredito vendo, eu só acredito se eu tocar nas chagas de Jesus. Pois bem, narra o texto bíblico que Jesus aparece novamente, e aí Tomé já está presente, e diz para Tomé, Tomé, toque aqui nas minhas chagas, felizes daqueles que creem sem ver. E etc, continua o texto bíblico. Vejam só, é muito interessante essa passagem,
para mostrar e corroborar como a fé, ela precede o conhecimento racional, compreensível, lógico. Por isso que a fé, ela ilumina os caminhos da razão. E posteriormente, a razão confirma aquilo que a fé já revelou anteriormente. Isso é muito interessante. A compreensão nos confirma de modo posterior aquilo que a fé já revelou. Então, a fé, ela revela a verdade ao ser humano. E a razão confirma depois aquilo que pela fé o homem conquistou. Correto? Então, essa relação na patrística entre fé e razão, ela é fundamental. E não só na patrística. Na própria escolástica, que é o segundo momento do período medieval, é extremamente importante. Embora, no período escolástico, a razão terá outra conotação. A razão não apenas irá confirmar aquilo que a fé revelou, mas a razão terá toda uma capacidade de, sim, mostrar e revelar a Deus. Pois bem, o grande expoente do pensamento patrístico é Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, que é um grande sábio da igreja, um grande escritor, um grande filósofo, diga-se de passagem, ele não nasceu cristão. Muito pelo contrário, ele se converteu ao cristianismo à medida em que ele percebeu que a corrente pagã que ele participava e aceitava, ela não respondia mais aos seus anseios. O que significa dizer que Santo Agostinho, ao se converter, ele começa uma empreitada filosófica que vai ficar marcada na história da filosofia. Ou seja, Santo Agostinho é um grandiosíssimo filósofo, certo? E dentro do movimento da patrística, Santo Agostinho vai tentar mostrar o quão importante é o debate entre fé e razão. E ele vai criar uma série de teorias, ok? Para mostrar o modo como o embate, o diálogo entre fé e razão ocorre. E uma dessas teorias é a que nós chamamos de a teoria do tempo. Ou seja, o que é o tempo para Santo Agostinho? Santo Agostinho, ele se depara com uma pergunta que pagãos fazem a ele, que é justamente esta: o que existia antes de Deus criar o céu e a terra? O que existia antes de Deus? E Santo Agostinho sabiamente responde que tal pergunta, ou seja, o que existia, o que fazia Deus antes de criar o céu e a terra, ela não tem sentido. Por que ela não tem sentido? Porque o tempo, ele é uma criação de Deus. Ou seja, quando eu faço a pergunta, o que fazia Deus antes? Antes é uma categoria temporal, percebem? Antes, depois, agora, futuro, passado, isso tudo é uma categoria temporal. E Deus, dirá Santo Agostinho, não é tempo. Deus não faz parte do tempo. Porque qual é a grande característica do tempo? Ele passa, o tempo transcorre. Se Deus fosse tempo, ele também passaria. Todavia, Deus não é tempo. Ora, perguntar o que fazia Deus antes de criar o céu e a terra, segundo Santo Agostinho, não tem sentido algum, porque antes, sendo uma categoria temporal, só serve para as criaturas e não ao Criador. Compreendem? Ou seja, o tempo é uma criação de Deus. Assim como os homens, segundo Santo Agostinho, são uma criação de Deus, assim como os animais, as plantas, ou seja, assim como tudo que existe é uma criação de Deus, também o tempo é uma criação de Deus. De novo, perguntar o que fazia Deus antes de criar o céu e a terra é uma pergunta sem sentido, porque o antes não cabe a Deus. Ora, mas se Deus, ele não é tempo, o que é Deus então?
dirá Santo Agostinho, Deus é eternidade. A eternidade não é uma categoria temporal, não é uma categoria que eu possa mensurar, medir, e nós, a partir de um conceito de eternidade, nós sabemos que a eternidade ela não possui nem começo e nem fim. Pois bem, Deus é a eternidade, sendo que o tempo só serve aos homens e o tempo é uma criação de Deus. Pois bem, se eu já sei que o tempo é uma criação de Deus, Deus não é tempo, isso significa que Deus é a eternidade, Santo Agostinho, então, dentro da sua filosofia, vai tentar mostrar o que de fato então é o tempo. E Santo Agostinho nos dirá o seguinte: o tempo, que só serve para as criaturas e não ao Criador, ele implica em passado, presente e futuro. Pois bem, nós vivemos sempre a partir do presente, do passado e do futuro. Concordam? Então, essa perspectiva do tempo enquanto passado, presente e futuro cabe tão somente aos homens. Ou seja, o passado não é mais, já passou. O futuro não é ainda. E o que é o presente? Para Agostinho, o presente é um contínuo deixar de ser. É um contínuo passar. E aí Santo Agostinho nos dirá, se existisse sempre e não transcorresse no passado, não seria mais tempo, mas eternidade. Ou seja, o tempo, ele é algo que, ou melhor dizendo, o tempo presente é algo que sempre deixa de ser. Em termos muito específicos para Santo Agostinho, o presente é apenas uma intuição, ou seja, é algo muito rápido que, ao acontecer, já vai ao passado. Acontece e vai ao passado. Ou seja, nós estamos na expectativa de que algo aconteça. Futuro, não é ainda. À medida em que o futuro ele é alcançado, ele torna-se presente. Quando ele torna-se presente, imediatamente ele já se torna passado. Mas por que o presente não permanece? Porque se ele permanecesse, ele seria eternidade, não seria mais tempo. Por isso que, segundo Agostinho, a característica do presente é sempre deixar de ser. O presente, ou então, é algo que acontece muito rapidamente e já se torna passado. Presente, na perspectiva de Santo Agostinho, é tão somente um instante, algo que acontece e deixa de ser. Ou seja, o tempo é passado, presente e futuro. O que significa dizer que apenas nós, criaturas humanas, sentimos o tempo. O tempo, enquanto uma criatura de Deus, ele existe no espírito do homem. O homem sente o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Ou seja, é no espírito do homem que se mantém presentes tanto o passado como o presente e o futuro. Uma vez mais, Deus não é tempo, Deus é eternidade. Deus não passa, segundo Santo Agostinho. Porém, nós passamos e vivenciamos o tempo, porque é próprio das criaturas viver o tempo. Ok? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.